Eu sempre ouvi dizer que algumas famílias só parecem unidas nas fotos de Natal. A minha era assim. Um cenário bonito, um brilho morno nas luzes, mas por dentro tudo era duro, áspero, cheio de pequenas farpas. E naquela noite, com o cheiro de rabanada ainda preso no ar da casa dos meus pais, eu descobri até onde essas farpas podiam chegar. A frase que nunca saiu da minha cabeça veio com a força de um tapa, mesmo dita em tom leve. A família inteira ensaiando uma surpresa para a festa da igreja. Uma surpresa que tinha meu nome, minhas roupas de trabalho e até uma piada pronta sobre graxa. Nada daquilo era novo. Eu já tinha crescido sendo o tipo de pessoa que eles preferiam colocar no canto das fotos. Mas ouvir meu nome e as risadas depois me atravessou de um jeito que eu não estava preparada. Eu estava no corredor, segurando uma caixinha embrulhada que eu tinha comprado depois do expediente. O piso frio do apartamento parecia subir pelas minhas botas, enquanto a porta entreaberta deixava escapar a luz quente da sala de jantar. E no meio daquela luz, as vozes da minha família cortavam o ar como lâminas delicadas. Ela entra com o macacão azul. Combina com o tema. Minha mãe disse, rindo. A voz dela sempre ficava mais leve quando falava dos eventos da igreja, como se esse fosse o mundo onde ela realmente vivia. Meu pai respondeu com aquela segurança estudada que ele usava com clientes da loja dele. Depois a gente faz a leitura. Vai ficar perfeito. Leitura. Eu ainda não sabia do que se tratava, mas sabia que tinha meu nome. E em casa, quando algo tinha meu nome, marinalmente significava alguma tentativa de me encaixar no molde deles, nem que fosse à força, nem que fosse como piada. Eu dei 2 passos para trás, segurando a caixa com mais força do que deveria. O papel amassou sob meus dedos, mas eu não percebi na hora, só sentia aquele aperto silencioso, quase antigo, nascendo dentro do peito. O tipo de sensação que você reconhece porque já carregou por anos sem admitir. Quando eu finalmente consegui mexer as pernas, fui até a porta, deixei a caixa num banco de madeira e saí. Não bati porta. Não falei nada. Não chorei. O silêncio foi minha única defesa por muito tempo, e naquela noite ele voltou como um instinto. O ar da rua estava frio, aquele frio abafado do verão mal resolvido do sul de Minas. A casa ficava num bairro antigo de Itajubá, com ruas estreitas e postes que piscavam quando o vento mudava de direção. Entrei na caminhonete, liguei o motor e fui embora. As luzes amarelas do bairro viraram traços borrados no vidro. Eu não queria pensar. Mas pensamentos ruins sabem entrar em qualquer fresta. Tinha sido assim desde os meus 18 anos, quando contei que queria estudar mecânica automotiva. A cozinha cheirava a alho dourado na manteiga. Minha mãe arrumava a mesa como se cada prato fosse parte de uma exposição. Quando eu disse as palavras, meu pai deixou cair uma concha de metal no chão. O som ecoou pela casa inteira, e ninguém disse nada, mas eu entendi tudo. Isso não é pra gente como a gente. Não falaram, mas falaram. Minha mãe passou anos deixando folhetos de empregos administrativos em cima do balcão. É mais seguro, ela dizia, sem olhar para as minhas mãos manchadas de graxa. Meu irmão mais velho, formado em medicina, me tratava como alguém que tomou uma decisão irresponsável e estava apenas aguardando o dia de admitir isso. Minha irmã, que fazia vídeos para a internet, adorava rir do cheiro de óleo que ela dizia sentir quando eu passava atrás da câmera. Tudo era motivo para transformar meu trabalho em uma caricatura. E eu fui aceitando. Caminhando devagar, ocupando pouco espaço, evitando fazer barulho no piso de madeira da sala. Era mais fácil ser pequena do que lidar com a reação deles quando eu tentava ser eu mesma. Só que naquela noite, algo virou. A única coisa aberta perto da cidade era um posto 24 horas na saída da rodovia. Parei num canto, matei o motor e fiquei olhando o letreiro azul piscando. O barulho do transformador parecia um zumbido constante. Tirei o celular do bolso. Marina, minha melhor amiga e contadora, atendeu no primeiro toque. Ela sempre foi o tipo de pessoa que enxerga direto o que você tenta esconder. Quando perguntou se eu estava bem, eu não consegui responder.
Só pedi para ela abrir uma pasta específica do meu negócio. A voz dela, firme como sempre, foi voltando conforme ela mexia nos arquivos. Carolina, você já viu isso? Eu não tinha visto. Nunca tinha parado para pensar. Era só um investimento. Uma compra feita anos atrás para me dar estabilidade. Um galpão comercial grande, alugado para várias empresas da cidade. Uma delas, a loja principal do meu pai. Meu pai sempre se gabou daquele ponto. Dizia que era o coração da rede dele. Mas ali, no arquivo que Marina abriu, constava tudo. 3 pagamentos atrasados, reajuste obrigatório do valor e o detalhe principal, o nome da proprietária, o meu. Foi como se o mundo ficasse muito silencioso por alguns segundos. O tipo de silêncio que pressiona os ouvidos. Marina esperou. Eu também. Quando falei, minha voz veio sem tremor, sem raiva, sem nada além de firmeza. Vamos fazer tudo certinho, sem exceção. A partir daí, tudo seguiu como se eu operasse uma máquina muito precisa. Avisos formais, planilhas, documentos anexados, reajustes, assinaturas digitais. Marina guiou cada etapa, e eu só seguia. Como se o movimento das minhas mãos finalmente encontrasse um lugar onde não fossem motivo de vergonha. Quando tudo ficou pronto, mandei para a transportadora. O aviso de entrega apareceu na tela como um pequeno brilho branco. E eu senti, não vingança, não alívio. Apenas um limite, um marco no chão que eu nunca tinha ousado desenhar. A madrugada caiu inteira quando eu cheguei a um chalé que eu tinha alugado na região de Passa Quatro, já na serra. A grama ao redor estava úmida, o vento frio descendo das montanhas. A casa era simples, de madeira clara, cheirando a lareira antiga. Marina veio comigo, insistiu em dirigir depois que viu meu estado, e eu não discuti. Ali, pela primeira vez em muito tempo, senti algo que parecia espaço. Enquanto a cidade dormia, minha família recebia meu presente. Quando o telefone tocou, no começo da noite de Natal, eu já sabia o que eles tinham acabado de ler. A ligação da minha mãe chegou como um trovão tentando atravessar a calmaria da serra. O chalé estava silencioso, iluminado apenas pelo reflexo do fogo que Marina tinha acabado de reacender. O vento soprava lá fora, arrastando folhas secas pelo deck. Eu estava parada perto da porta de vidro quando o celular vibrou pela primeira vez. Eu não atendi. Na segunda, vi o nome dela brilhando na tela e senti aquele velho reflexo crescer dentro do peito. Aquela vontade automática de responder, de me explicar, de correr para consertar o que quer que estivesse errado. Só que nada disso fazia sentido naquela noite. Nada daquilo era meu para consertar. Deixei tocar até cair na caixa postal. Na terceira chamada, eu respirei fundo e deslizei o dedo pela tela. A voz dela entrou antes mesmo de completar a primeira palavra. Tensa, afiada. Aquele tom que ela usava quando alguma coisa ameaçava a imagem perfeita que ela passava para o mundo. Carolina, onde você está? O barulho de fundo denunciava o caos. Pessoas falando alto, cadeiras arrastando. O som seco de alguém batendo numa mesa. Era a festa de Natal da igreja. O evento que ela tinha passado meses organizando como se fosse um espetáculo profissional. O evento onde eu deveria ser o alvo da piada da noite. Não respondi. Olhei para a neve fina que começava a se formar no telhado do chalé. O frio chegava pela fresta da porta, mas era um frio limpo, diferente do que eu sentia na casa dos meus pais. Lá, o ar gelado sempre vinha acompanhado de julgamento. Carolina, você precisa voltar aqui agora, ela insistiu. A voz dela tremia entre raiva e desespero. Apareceu um entregador. Ele trouxe documentos. Isso é sério. Seu pai está... Eu a interrompi sem elevar o tom. Gostou do meu presente? Não houve impacto dramático. Não teve grito. Não teve explosão. Apenas silêncio. Um silêncio pequeno e pesado, como uma sala cheia de gente que de repente para de respirar. Minha mãe não entendeu de imediato. Eu ouvi o momento exato em que ela folheou de novo os papéis, como se procurasse um erro de impressão. As páginas batiam umas contra as outras com aquele som seco de quem está tentando negar um fato já consumado. Carolina, isso não é...
Você não pode. Já fiz, respondi. Fiquei olhando o reflexo do fogo no vidro da porta. Minha mão não tremia. Pela primeira vez na vida, eu falava com ela sem me encolher por dentro. Mas isso vai destruir a loja. Vai acabar com tudo que seu pai construiu. Eu fechei os olhos por um instante. A imagem do meu pai veio clara. Ele arrumando a mesa no dia em que eu contei sobre a mecânica. Ele deixando a concha cair no chão. Aquele silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Ele está lidando com a proprietária do imóvel, eu disse. Só isso. Você não faria isso com a sua família. Eu olhei para Marina, que estava sentada no sofá, cortando legumes devagar, como se o simples ato de preparar um jantar segurasse o mundo nos trilhos. Ela levantou o olhar, esperando minha resposta. Eles fizeram comigo por anos, eu disse sem raiva, sem pressa. Só que do jeito deles, eu só fiz do meu. O silêncio veio de novo, dessa vez mais longo, mais fundo. Eu quase podia imaginar minha mãe parada no corredor da igreja, segurando aqueles papéis, tentando entender como a filha que ela sempre tratou como invisível tinha se tornado a pessoa que podia virar a mesa inteira. Por alguns segundos, ela tentou outra abordagem. A voz dela baixou, ficando quase doce. Filha, volta pra cá, a gente conversa, não precisa ser assim. Eu pensei na roupa de mecânica que eles tinham separado para eu vestir, no texto ensaiado, nas risadas que eles tinham preparado para me transformar em piada diante de uma plateia. Precisa sim, respondi. E desliguei. A sensação não foi de vitória. Não foi alívio. Era só um vazio profundo, mas tranquilo. Um espaço que eu não sabia que existia dentro de mim até aquela noite. Fiquei parada ali com o celular ainda quente na mão, ouvindo o som dos pinheiros balançando com o vento. Marina se levantou do sofá e veio até a porta. Quer falar sobre isso? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Não agora. Quer comer? Assenti. Ela não sorriu. Não comemorou. Só voltou para a cozinha e continuou picando as cebolas. O cheiro começou a se espalhar pelo chalé junto com o crepitar da lenha queimando. Era um cheiro simples, caseiro. Um cheiro que nunca existiu na casa dos meus pais, onde tudo era perfumado demais para parecer real. Sentei à mesa e fiquei observando as mãos da Marina. Firmes, precisas, diferentes das mãos da minha mãe, sempre ocupadas com arranjos, laços, etiquetas, eventos. Diferentes das mãos do meu pai, sempre polidas demais. As mãos da Marina pareciam verdade. Enquanto ela cozinhava, eu senti a mente começar a voltar para si mesma. Pequenas memórias surgindo como bolhas subindo à superfície. Eu, com 15 anos, escondendo as manchas de graxa para não ouvir piadas. Eu, com 22, convidada para uma ceia onde me sentaram na ponta da mesa e me interromperam cada vez que tentei falar sobre meu negócio. Eu, com 26, chegando cansada depois de um plantão no Alto Centro, ouvindo minha família contar uma história sobre mim como se eu fosse uma personagem criada para entreter. E ali, naquele chalé silencioso, percebi que durante toda a minha vida eu tinha confundido suportar com pertencer. Quando o jantar ficou pronto, Marina colocou 2 pratos sobre a mesa. Arroz soltinho, frango cozido devagar, legumes no vapor, nada sofisticado, nada exibido, só comida de verdade. Nós comemos devagar, sem falar sobre a ligação, sem listar consequências, sem imaginar reações. O mundo, pela primeira vez em muito tempo, parecia existir longe dos olhos da minha família. Depois de comer, fui para a varanda. O céu estava escuro, mas as estrelas brilhavam forte sobre a serra. A respiração saía em pequenas nuvens brancas. A madeira da varanda estava fria sob meus pés. Peguei a caneca de chá quente que Marina tinha deixado ao meu lado e fechei os olhos por alguns segundos. Naquela pausa, naquele silêncio sem medo, eu percebi uma coisa simples. Eu não pertencia mais ao lugar que tentaram me encolher. Eu estava construindo um novo. E era só o começo. Na manhã de Natal, o chalé parecia um lugar fora do mundo. Não tinha música alta,
não tinha gente andando apressada pela casa com travessas na mão, não tinha ninguém me chamando para sorrir direito nas fotos. Só o barulho constante do vento passando pela serra e o estalo da madeira dilatando com o frio. Acordei antes do sol nascer, um pouco desorientada. Demorou alguns segundos até lembrar que eu não estava no meu antigo quarto, na casa dos meus pais, com a cortina bege e o cheiro de desinfetante perfumado. Eu estava ali, num lugar que eu tinha escolhido, numa distância que eu mesma tinha criado. Levantei, vesti uma blusa de moletom grossa e abri a porta da varanda. O ar gelado bateu no meu rosto como um banho. Respirei fundo. O gramado à frente do chalé estava coberto por uma camada fina de gelo, brilhando como açúcar sob a luz fraca do amanhecer. Cada respiração parecia limpar um pouco daquilo que eu carregava há anos. Atrás de mim, ouvi passos arrastados. Marina apareceu enrolada num cobertor, o cabelo preso num coque desfeito. "São que horas?" ela murmurou. "Cedo demais para ser Natal de família. Perfeito para mim." Ela sorriu de lado e ficou ali comigo, em silêncio. A gente aprendeu a ser amiga sem encher o espaço com frases desnecessárias. Isso sempre foi o que mais me salvou nela. Depois de alguns minutos, voltei para dentro. Coloquei água para esquentar, peguei um pouco de café moído que eu tinha trazido de casa e me sentei à mesa com o notebook fechado. O celular, largado ali desde a noite anterior, começou a pesar na minha visão periférica. Eu sabia que se o ligasse, ia encontrar ligações perdidas, mensagens em caps lock, áudios longos com pausas dramáticas. Por um instante, pensei em deixar tudo para depois. Mas fugir não era mais meu papel. Meu papel agora era escolher. Peguei o celular, destravei a tela e abri o e-mail. As notificações estavam cheias, mas um nome me puxou direto. Daniel. Meu pai nunca foi de mandar mensagem. Ele era do tipo que ligava ou esperava me ver pessoalmente para soltar comentários carregados de condescendência. Mas naquele dia, o assunto era título oficial e o texto curto. Falava sobre prazos, sobre a necessidade de rever termos, sobre o impacto que aquilo teria na operação. Nenhuma palavra sobre decepção, sobre filha ingrata, sobre como você pôde fazer isso com a sua família. Era um e-mail que ele mandaria para qualquer proprietário de imóvel comercial. Ele estava, pela primeira vez, falando comigo como a profissional que sou, não como a filha que ele tentou moldar. Eu reli o e-mail 2 vezes. Ao invés de raiva, senti um tipo estranho de reconhecimento. Não era carinho, não era perdão. Era só a constatação de uma verdade. Talvez essa fosse a única linguagem possível entre a gente. Respondi na mesma moeda. Objetiva, clara, sem justificativas emocionais. Seguem as condições previstas em contrato. Qualquer negociação deve respeitar os termos e os prazos formais. Podemos tratar apenas por este canal. Mandei. Fechei o aplicativo de e-mail. Deixei o celular de lado. Marina me observava do fogão. "Quer saber o que ele disse?" Perguntei. Ela mexeu a panela com calma. "Só se você quiser dividir. Se não quiser, também está tudo bem." Foi quase educado, respondi. Parece que finalmente descobriu que eu não sou só a filha esquisita da foto. "Talvez ele esteja conhecendo a Carolina adulta pela primeira vez", ela disse. "Mesmo que por um motivo que ele deteste." Aquilo doeu e confortou ao mesmo tempo. Depois do café, passei um tempo arrumando coisas pequenas pela casa. Apertei um parafuso frouxo da dobradiça da porta. Ajustei o pé da mesa que balançava um pouco. Troquei uma lâmpada que piscava no banheiro. Sempre que eu consertava alguma coisa, lembrava dos comentários da minha mãe sobre minhas mãos. "Não fica bem uma mulher com a mão assim", ela dizia, olhando de canto. Ali, aquelas mesmas mãos eram o que deixavam o lugar mais funcional, mais agradável, mais meu. Lá pelas 10 da manhã, o celular vibrou de novo. Desta vez, uma mensagem curta da minha irmã. "Você precisava disso tudo?" Fiquei olhando para as palavras brilhando na tela. Lembrei dela rindo dos meus uniformes nos vídeos. Lembrei dos cortes de câmera que ela fazia para não mostrar quando eu entrava ao fundo. Lembrei dela dizendo,
Um dia que algumas pessoas nasceram para